8. A restante infantaria atravessava apressadamente a ponte, afunilando-o à saída. Por fim passaram todas as carroças, o aperto diminuiu e o último batalhão entrou na ponte. Apenas os hussardos do esquadrão de Denísov ficaram do outro lado em frente do inimigo. O inimigo que, do alto da colina oposta, se apercebia ao longe, não era ainda visível sob a ponte, porque da ravina por onde corria o rio, o horizonte era barrado pelo cume oposto, apenas a meia versta dali. Em frente espraiava-se um espaço deserto, onde apenas se viam aqui e ali alguns dos nossos cossacos batedores. De repente, no caminho que descia do cume oposto, apareceram tropas de capotes azuis e artilharia. Eram os franceses. Os cossacos batedores recuaram a trote rumo ao sopé do monte. Todos os oficiais e soldados do esquadrão de Denísov, embora tentassem falar de outras coisas e olhar para outro lado, na verdade não deixavam de pensar apenas no que estava no alto do monte e a perscrutar a cada instante as manchas que se destacavam no horizonte em que reconheciam a tropa inimiga. Depois do meio-dia, o tempo tinha-se aclarado. O sol brilhava com força sobre o Danúbio e sobre os montes escuros que o rodeavam. Reinava o silêncio, e desse mesmo monte chegavam de vez em quando os sons das cornetas e dos gritos do inimigo. Entre o esquadrão e o adversário já não havia ninguém, a não ser pequenos grupos de batedores. Separava-os o espaço deserto de umas 300 braças. Como o inimigo deixou de fazer fogo, sentia-se com mais nitidez aquela linha rigorosa, terrível, inexpugnável e imperceptível que separa dois exércitos inimigos. Um passo para além desta linha, que lembra a linha que separa os vivos e os mortos, e é o desconhecido, os sofrimentos e a morte. O que está lá? Quem está lá? Lá, por trás deste campo, desta árvore, deste telhado iluminado pelo sol, ninguém o sabe. E há o desejo de saber. É assustador ultrapassar esta linha e há o desejo de a ultrapassar e ficar a saber o que há do outro lado. Tal como é inevitável ficar a saber-se o que há do outro lado da morte. Eu sou forte, saudável, alegre e irritadiço e estou rodeado por pessoas igualmente saudáveis e animadas pela sua irritação. Assim pensa, e se não pensa, de certeza sente, qualquer homem que esteja em frente do inimigo, e este sentimento dá um brilho especial e uma claridade alegre a tudo o que acontece nestes momentos. No outeiro onde estava o inimigo levantou-se o fumo de um disparo, e a bala, silvando, voou por cima das cabeças do esquadrão dos hussardos. Os oficiais, que estavam em grupo, dispersaram-se, indo para os seus postos. Os hussardos começaram a alinhar aplicadamente os cavalos. Tudo se calou no esquadrão. Todos olhavam para a frente, para o inimigo e para o comandante do esquadrão, à espera da voz de comando. Voou a segunda, a terceira bala. Era óbvio que disparavam contra os hussardos. Mas as balas, silvando monotonamente, passavam por cima das cabeças deles e batiam atrás. Os hussardos não viravam as cabeças. Mas a cada som de projétil, todo o esquadrão, com os seus rostos ao mesmo tempo iguais e diferentes, sustendo a respiração enquanto a bala voava, soerguia-se nos estribos e de novo baixava para as celas. Os soldados, sem virarem as cabeças, olhavam de esgalha uns para os outros, curiosos por saberem como reagia o camarada. Em cada rosto, desde o de Denísov até o do corneteiro, esboçava-se nas comissuras da boca um traço comum em combate entre a irritação e a emoção. O vago mestre carregava o sobrolho observando os soldados, como se os ameaçasse com um castigo militar. O Junker, Mironov, dobrava-se a cada nova bala que passava. Rostov, no flanco esquerdo, montando o seu Gratchik, de patas imperfeitas, mas vistoso, tinha o ar feliz do aluno chamado a exame perante um grande público e que tem a certeza de que brilhará. Lançava olhares claros a todos, como que chamando a atenção para a tranquilidade com que se mantinha debaixo de fogo. Porém, também na comissura dos seus lábios aparecia contra a sua vontade o mesmo sinal de qualquer coisa nova e severa. Quem é que está para aí às vénias? Junker, Mironov, está mal, olhe para mim, gritou Denísov, que não podia parar quieto e girava no seu cavalo em frente do esquadrão. A cara de nariz arrebitado e o cabelo preto de Vaska Denísov, toda a sua pequena figura robusta e a mão nudosa, de dedos curtos cobertos de pelos, com que segurava o punho do sabre desembainhado, eram os de sempre, sobretudo nos princípios de noite, depois de ter emborcado 2 garrafas.
Apenas estava mais vermelho do que o costume, lançando para trás a cabeça jubosa, como as aves quando bebem, espetando implacavelmente as esporas nos flancos do bondoso beduíno. Denísov, parecendo que ia cair para trás, galopou para o outro flanco do esquadrão e gritou, rouquejando, que verificassem as pistolas. Aproximou-se de Kirsten. O capitão, montando uma égua larga e séria, andava a passo ao encontro de Denísov. O capitão, com o seu bigode comprido, estava sério como sempre. Apenas os olhos lhe luziam mais. Pois é, disse ele a Denísov, parece-me que não haverá combate. Vais ver que voltamos para trás. Só o diabo sabe o que é que eles fazem, resmungou Denísov. Ah, Rostov, gritou ao Junker, ao reparar na sua cara alegre. Até que enfim vês uma batalha. E sorriu com aprovação, por certo contente, com o ar do Junker. Rostov é que se sentiu plenamente feliz. Foi então que apareceu um chefe na ponte. Denísov galopou ao seu encontro. Excelência, dê ordem de ataque, vamos esmagá-los. Qual ataque? Disse o chefe num tom entediado, franzindo a cara como se o atacasse uma mosca amassadora. O que é que estão a fazer aqui? Olha ali, os guarda-flancos estão a recuar. Leva o esquadrão para trás. O esquadrão atravessou a ponte e saiu debaixo do fogo inimigo sem perder um único homem. A seguir passou também o segundo esquadrão, que estava nas fileiras avançadas, e também os últimos cossacos abandonaram a banda de lá. Tendo os dois esquadrões do regimento de Pavlograd atravessado a ponte, seguiram depois um atrás do outro pelo declive acima. O comandante do regimento, Karl Bogdanovich Schubert, aproximou-se do esquadrão de Denísov a passo, sem prestar qualquer atenção a Rostov, que ia perto dele, apesar do comandante e Rostov se encontrarem pela primeira vez depois do recente conflito por causa de Telianin. Rostov, nas fileiras, sentia-se em poder do homem, perante o qual se considerava agora culpado e não desviava os olhos das costas atléticas, da nuca loira e do pescoço vermelho do comandante do regimento. Ora, parecia a Rostov que Bogdanich apenas se fingia desatento e que o objetivo dele consistia em pôr à prova a coragem do Junker. E então endireitava-se e olhava à volta com petulância. Ora, lhe parecia que Bogdanich se expunha de propósito para lhe mostrar a ele, Rostov, a sua coragem. Ora, lhe passava pela cabeça que o seu inimigo, comandante, ordenaria ao esquadrão que se lançasse já agora num ataque arrojado só para o castigar a ele, Rostov. Ora, pensava que depois do ataque o comandante iria ter com ele ferido e lhe estenderia magnanimamente a mão em sinal de reconciliação. A figura de Zherkov, familiar aos hussardos do regimento, tinha saído deste por transferência havia pouco, com os ombros bem erguidos, acercou-se do comandante. Depois de ter sido expulso do quartel-general, Zherkov não voltou ao regimento, dizendo que não era parvo nenhum para cumprir o seu fadário na linha da frente, quando, no Estado-Maior, sem fazer nada, podia receber muito mais condecorações. Assim conseguiu o cargo de oficial às ordens, junto do príncipe Bagration. Vinha agora para transmitir ao seu ex-chefe uma ordem do comandante de retaguarda. Coronel, disse ele com a sua seriedade sombria ao inimigo de Rostov, passando o olhar pelos camaradas. Mandam-no parar e incendiar a ponte. Quem mandaram? Perguntou o coronel sorumbático. Não sei, coronel, quem mandaram, respondeu o alferes com a cara muito séria. O príncipe apenas me deu a ordem. Vai e diz ao coronel que os hussardos voltem rapidamente atrás e incendiem a ponte. A seguir a Zherkov, aproximou-se do coronel dos hussardos um oficial da comitiva de Bagration com a mesma ordem. A seguir ao oficial da comitiva, montado num cavalo dos cossacos, que tinha dificuldade em aguentá-lo em cima a galope, chegou o gordo Nevitsky. Como pode ser, coronel? Gritou ele ainda de longe. Disse-lhe que incendiasse a ponte. E alguém confundiu tudo. Lá anda tudo maluco, ninguém se entende. O coronel, sem pressas, mandou parar o regimento e dirigiu-se a Nesvitsky. O senhor falou-me de matérias inflamáveis, disse ele, e não disse nada sobre incendiar. Mas como, paizinho? Disse Nesvitsky, parando, tirando o boné e alisando com a mão rechonchuda o cabelo molhado de suor. Como é que não podia dizer-lhe que era preciso incendiar a ponte se tinham sido colocadas as matérias inflamáveis? Eu não sou seu paizinho, senhor oficial do Estado-Maior, se o senhor não me disse eu incendiar a ponte. E o senhor não me disse eu incendiar a ponte. Conheço bem serviço e hábito meu é cumprir rigoroso a ordem. O senhor disse que incendiará um ponte, mas quem incendiará um ponte não posso saber por meio do Espírito Santo. Irra
Sempre a mesma coisa, disse Nesvitsky, abanando a mão. E tu, por que estás aqui? Dirigiu-se a Zherkov. Pela mesma razão. Estás todo encharcado. Deixa que eu dou-te uma torcedela. O senhor oficial do Estado-Maior disse, continuava o coronel, em tom ofendido. Coronel, interrompeu o oficial da comitiva, é preciso despachar. Senão o inimigo tem tempo de aproximar os canhões e começar a abrir fogo de metralha. O coronel olhou silenciosamente para o oficial da comitiva, para o gordo oficial do Estado-Maior, para Zherkov e carregou o sobrolho. Vou incendiar a ponte, disse solenemente, como se com isso quisesse exprimir que, apesar de todos os aborrecimentos que lhe causavam, ele faria o que era necessário fazer. Batendo no cavalo com as pernas compridas e musculadas, como se fosse a besta a culpada de tudo, o coronel avançou e deu ordem ao segundo esquadrão, onde servia Rostov, sob o comando de Denisov, para voltar à ponte. Eu já sabia, pensou Rostov, ele quer pôr-me à prova. Teve um aperto de coração e o sangue subiu-lhe à cara. Está bem, ele que veja então se eu sou cobarde, pensou. De novo se traçou em todas as animadas caras dos homens do esquadrão aquele mesmo vinco de seriedade que tinham quando estavam debaixo de fogo na ponte. Rostov não desviava os olhos do seu inimigo, comandante do regimento, esforçando-se por encontrar nele a confirmação das suas suposições. Porém, o coronel nem uma vez olhou para Rostov, especado diante da formatura, severo e solene como sempre. Ouviu-se a sua ordem de ação. Rápido, rápido, disseram várias vozes ao lado de Rostov. Com as rédeas a prenderem-se aos sabres, tilitando das esporas e apressando-se, os hussardos desmontaram sem saberem o que iriam fazer. Benzeram-se. Rostov já não olhava para o comandante do regimento, não estava para isso. Tinha medo de se atrasar dos outros hussardos, tanto medo que lhe esmorecia o coração. A mão tremia-lhe quando entregava o cavalo ao moço de estrebaria e sentia o sangue palpitante a afluir-lhe ao coração. Denisov, inclinando-se para trás no cavalo e gritando qualquer coisa, passou ao lado dele. Rostov não via nada, além dos hussardos que se afadigavam à sua volta, tilitando com os sabres, atrapalhando-se com as esporas. A maca! Gritou uma voz atrás dele. Rostov não pensou no que significava aquele pedido de maca. Corria, tentando apenas manter-se à frente de todos. Junto à ponte, por não olhar onde punha os pés, escorregou na lama líquida e estatelou-se, apoiando a queda com as mãos. Os outros passaram-lhe ao lado. Por ambos lado, major, ouviu a voz do comandante do regimento que, passando à frente a cavalo, parou perto da ponte com a cara alegre, rejubilante. Rostov, esfregando as mãos sujas nas calças de montar, desviou os olhos do seu inimigo comandante e quis continuar a correr, com a ideia fixa de que, quanto mais avançasse, melhor. Mas Bogdanich, embora não olhasse para Rostov nem o reconhecesse, gritou-lhe: Quem corre pelo meio da ponte? Para o lado direito, Junker, volte! Gritou com irritação e dirigiu-se a Denisov, que, fazendo alarde da sua valentia, entrou a cavalo pelas tábuas da ponte. Para que arriscar, major? Apeie-se, ordenou o coronel. A bala encontra sempre o culpado, respondeu Vaska Denisov, virando-se na cela. Entretanto, Nesvitsky, Zherkov e o oficial da comitiva estavam juntos fora da zona de fogo e olhavam ora para aquele grupinho de barretinas amarelas, casacos verdes escuros com cordões e calças de montar azuis, que se afadigavam na ponte, ora para a outra margem, para os capotes azuis que avançavam ao longe e para os grupos com cavalos onde se distinguiam facilmente as peças de artilharia. Vão conseguir ou não vão conseguir incendiar a ponte? Quem chegará primeiro? Serão eles que atearão o fogo ou serão os franceses que se aproximarão até eles estarem ao alcance da metralha e os abaterão a todos? As suas perguntas eram feitas com o coração a esmorecer por cada homem da numerosa tropa que se encontrava em cima, sobranceira à ponte, e que, à luz forte da tarde, olhava para a ponte e para os hussardos, e também para a outra margem, para os capotes azuis que avançavam com as baionetas e os canhões. Projeto.